ainda um carro 0 km, 2 motos e muitos outros prêmios de tirar o fôlego. É ou não é um presentão? Casa das Tintas, uma loja sergipana raiz. Começando coletiva com o Rafinha, que foi o herói dessa classificação do Confiança na Copa do Nordeste. Então, Rafinha, queria que você falasse um pouco sobre o seu gol, sobre essa classificação também, que foi muito importante para a equipe, né? Boa tarde, muito feliz com a classificação, com a vitória, com o empenho de todo o grupo. Como eu disse lá na hora, acredito que foi um jogo muito difícil para todo mundo que estava em campo. Conseguimos resiliar ali no jogo, fizemos uma grande partida, fui feliz ali na finalização e estou muito feliz agora trabalhar bem aí, porque temos um outro jogo importante nesse final de semana, que a gente possa dar esse embalo vitorioso para nós. Rafinha, eu queria que você falasse especificamente do gol, porque o Thiago Santos fez uma jogada muito boa de proteção, né? O pivô já rolou e você já chegou batendo. No Mundial de Clubes muito ficou aquela história com o Everaldo do Fluminense, chuta Everaldo, chuta Everaldo. Você ali, você sempre chuta bem de fora da área, né? Acho que até uma característica mais dos meias de quem é canhoto. Já foi algo assim meio que premeditado, de que se chegasse você já ia chutar, tinha gente na sua frente, né? Como é que você visualizou aquela jogada ela veio muito bem rolada? Foi o que você pensou naquele momento? Nós trabalhamos isso, né? Essa finalização de fora da área, jogadas combinadas ali próximo da grande área. E ali na hora o Thiago teve a felicidade de ajeitar bem. Ela veio quase que pedindo para ser chutada. Fui feliz no chute, acredito que ele saiu muito forte, com direção, e tive a felicidade de fazer o gol e fiquei muito feliz por isso. Bem, a Mário Bezerra, canal Poderoso Dragão, é uma torcida de Confiança, acredita muito no seu potencial, mas você passou um tempo machucado, está entrando no decorrer da partida. Como é que está o Rafinha? Fisicamente, tem condições de jogar 90 minutos ou por enquanto entrar no segundo tempo, a pedido do treinador? Como é que você se vê? Sim, tive uma lesão que infelizmente foi séria, né? Deixou afastado aí praticamente uns 2 meses, mas como eu disse numa entrevista anteriormente, estava me readaptando, tudo tanto fisicamente quanto questão muscular. Hoje já me sinto apto, tô bem tranquilo para ou começar jogando ou entrar no decorrer, conforme o professor achar melhor, de acordo com a estratégia, com as peças que temos ali, porque temos boas peças individuais, bastante característica boa. Mas eu tô apto, escolha do treinador, o que ele achar melhor do nosso time, independente de quem for, vai cumprir a função bem. Rafinha, Califa Sports, o time vinha jogando bem, né? Principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo deu uma caída de rendimento e o tempo foi passando, a Vitória foi sufocando vocês. E assim, eu te pergunto, naquele momento, finalzinho de jogo, né? Aquela bola rolada ali, e a ajuda do goleiro também teve, né? Mas a felicidade foi sua que chutou. O que se passou naquela hora que você veio lá de trás e que o zagueiro não conseguiu cortar aquela bola? Acredito que foi do jogo, né? Não podemos esquecer que é um time de Série A, um time que estava na casa deles propondo o jogo. Acredito que fizemos um grande primeiro tempo. O segundo tempo é normal por causa da pressão também, eles pressionar um pouco mais, mas tivemos possibilidades também. E no final do jogo, quando sempre quem entra com gás a mais. Eu e o Thiago ali tivemos a felicidade de conseguir fazer essa jogada. E foi o que eu disse, na hora que ele rolou ali, eu só pensei em chutar, mesmo que estava um pouco longe. E tive a felicidade, eu acredito que eu peguei muito bem na bola e graças a Deus consegui fazer o gol. Rafinha, eu estava procurando aqui, né, como você teve alguns períodos de lesão, queria saber se você realmente jogou, acho que a final lá contra o Itabaiana. Acho que estou olhando aqui, pelo menos na relação titular você não estava. Você lembra? Não, eu não estava. Acredito que eu joguei só a semifinal contra o Falcon. Pronto, já que você não estava, mas eu vou manter a pergunta. O que você acha que a maior dificuldade de um clássico estadual, né, principalmente o Itabaiana, que cresceu bastante, vocês fizeram a final recentemente, foram vitoriosos, estão na mesma situação que vocês ali, eles estão um ponto a mais fora da zona de rebaixamento. Nesses clássicos estaduais, nesses derbys, numa competição nacional, o que é que talvez seja mais difícil, principalmente nessa situação da Série C? Pelo que eu vi, os 2 jogos foi um jogo muito aguerrido, um jogo de bastante disputa individual.
Lembro bem que lá o Neto teve a felicidade de fazer um gol muito bonito, só deslocando o goleiro na saída. E é isso, quando tiver oportunidade a gente ser feliz, concluir bem, que eu acredito que quando conclui o adversário tende a ter uma pressão a mais e aí a gente consegue ser feliz em outras oportunidades, outros escapes, mas não deixando de propor o jogo também, que é uma característica da nossa equipe. Mário Bezerra, do Odemir Dragão, cara, eu queria saber o seguinte, já estava chegando perto do final do jogo, se continuasse empate, seria para as penalidades máximas. O Confiança ficou de fora da Copa do Brasil, perdendo nos pênaltis para a equipe do Ceará. No último jogo, deixamos de vencer por causa de um pênalti também perdido. Isso na cabeça de vocês estava nessa preocupação de chegar nas penalidades máximas e estar com a cabeça legal para poder cobrar as penalidades? Não, sim, trabalhamos os pênaltis, treinamos. Sempre quando vai para os pênaltis disputas, sempre tem um ganhador e um perdedor. Mas trabalhamos bem, a nossa média foi muito boa, estamos trabalhando mais também, porque sabemos que tem essa possibilidade, né, essa possibilidade de ir para os pênaltis lá, então nós treinamos sim, a média foi boa, e se viesse os pênaltis nós estaríamos preparados. Para finalizar, convocar a torcida do Dragão para encher, estaria até ouvindo Mendonça, e assim, como o Mário perguntou, né, eu vou repetir a pergunta dele, sobre a sua condição física de jogar os 90 minutos, se já é possível isso, se o treinador pode aproveitar dessa forma. Certo. Sim, vou responder primeiro de trás para frente. Me sinto apto, me sinto tranquilo para começar jogando. Sei que a posição ali é bastante concorrida, e então, como eu disse também, quem entra jogando vai cumprir as questões táticas, técnicas, independente de qual peça ele utilizar, mas me sinto sim 100%. E queria convocar toda a torcida proletária para que a gente consiga fazer uma bela partida lá, contar com o apoio seus. Sei que vocês não abandonam nós e tenho certeza que a gente vai fazer um grande jogo lá e, se Deus quiser, sair com a vitória. Começando coletiva com o zagueiro Valdo do Confiança. Valdo, ontem a equipe conseguiu uma classificação histórica, muito importante na Copa do Nordeste. A gente tem muito tempo para comemorar, sábado já tem um clássico pela Série C. Então eu queria saber de você de que maneira essa classificação, esse resultado de ontem pode contribuir para uma mudança de fase, né? Uma virada de chave na Série C também. Cara, a gente viveu um momento delicado na Série C, né? Principalmente emocional, né? A torcida cobrando muito da gente, da comissão. Durante a semana a torcida organizada veio conversar com a gente. E a gente precisava dar essa resposta para eles e para a gente também, que a gente não merece estar nessa situação na Série C. A gente pegou um adversário de Série A, que era o Vitória. Foi um time muito comprometido, o professor armou um esquema, todo mundo entendeu o que era para ser feito e Deus nos abençoou no final, que o Rafa acertou um belo chute, fez um gol. Isso nos dá confiança para a sequência da Série C. Temos um clássico contra o Itabaiana, um jogo muito chato, muito difícil. Um jogo de 6 pontos, então a gente vai lutar para buscar essa vitória. Ô Valdo, a gente fez uma pesquisa aqui da última vez que você enfrentou o Itabaiana, foi em 2016, foi quando você esteve aqui, foi numa temporada que o Confiança perdeu todos os jogos, para o Itabaiana, e um desses jogos você acabou até sendo expulso. Você até falou que o jogo é difícil e tal. Qual a maior dificuldade encontrada quando você jogou aqui? Era aquele campo um pouco mais duro, agora teve uma reforma, o gramado realmente está perfeito, choveu no jogo passado, drenagem é muito boa. Qual a maior dificuldade que você imagina que vai enfrentar? É o próprio adversário que está lutando contra a zona de rebaixamento, é torcedor, enfim, o que você prevê, já que tem quase 10 anos que você não encara o tricolor? Cara, o Itabaiana subiu o patamar, né? A gente está na Série C, querendo ou não, o investimento é maior, a torcida lá é muito apaixonada, então assim, tem esses fatores, né? A torcida, o campo, eles não vão querer perder pra gente, isso sempre foi isso. Então assim, a gente tá respeitando, porque assim, é futebol, a gente tem que respeitar o adversário, o nosso oponente, mas assim, a gente vai trabalhar esses 2 dias que faltam, vamos aprimorar algumas coisas pra gente ir lá, fazer o nosso trabalho, fazer tudo que o treinador tem pedido, pra gente sair de lá com resultado positivo, porque a gente merece e precisa dessa vitória, né? A gente não tem margem de erro mais.
Agora a gente tem que, todo adversário a gente tem que ir para ganhar, velho. E tenho conversado muito isso com o grupo e a gente tá com esse pensamento. Mário Bezerra do canal Poderoso Dragão. Valdo, a imprensa baiana, boa parte, não são todos, mas a boa parte da imprensa baiana, falava em goleada do Vitória, que o Vitória já estaria na final, porque ele iria enfrentar o Confiança da Série C, ou o CSA, ou o Ferroviário. O Ferroviário está na Série C e o Ferroviário está na Série D e o CSA está na Série C. Como é que você avalia esse pensamento da imprensa local da Bahia e se isso serviu de incentivo a mais para que vocês jogassem o que vocês jogaram ontem? Não vou falar só da imprensa baiana, eu acho que grande parte da nossa torcida também acreditava nisso. Pelo momento que a gente vive na Série C. E a gente entende isso. Mas assim, eu falei para os meninos antes do jogo que assim, Deus não tinha esquecido de nós. E a gente ia lutar do início até o final por nossa família. Durante o jogo do ABC, eu fui entrar em campo com minha filha, eu vi nos olhos delas o orgulho que ela tinha comigo. E eu passei isso para os meninos. Vamos lutar do início até o final, porque no final a família de vocês vai ter orgulho de vocês. E foi o que aconteceu. Isso nos fez forte para suportar todo o processo, para suportar toda a dificuldade do jogo e a gente sair vitorioso. Valdo, Califa Esportes. Ontem, o setor de marcação, principalmente do meio de campo, ele protegeu muito, né, a linha de vocês ali atrás. Isso facilitou mais que os atacantes pudessem ter liberdade de ir ao ataque, tentar o gol e a vitória? Isso foi um planejamento do treinador, né? Ele definiu que a gente ia jogar abaixo da linha da bola, principalmente os 3 volantes e a última linha defensiva, deixar o Camarão, o Breno e o Neto lá na frente para a gente explorar a bola longa e contra-ataque. E a gente, assim, soubemos sofrer, o Vitória teve algumas chances, mas assim, nada algo exagerado. A gente estava bem próximos deles. Então, assim, foi uma tática perfeita, não tomamos o gol e a gente conseguiu ajudar o time. Ô Valdo, nesse ano você não... Foi o primeiro adversário de Série A que você enfrentou, mas o Confiança já tinha enfrentado 2 vezes o Ceará. O Bahia você acha que não tinha chegado ainda, estava até na arquibancada. Isso. Enfim, então o Confiança venceu o Bahia, empatou 2 vezes com o Ceará e venceu o Vitória. E nos últimos anos o Confiança também, na hora que está naquela reta final, a reta decisiva, acho que o peso, a tradição, entram em campo e o Confiança acaba se salvando de um descenso. Você acredita que chegou esse momento da reta final, demonstrar a força, como foram nos outros anos, de nessa reta final o time pesar essa tradição do clube na Série C? O Confiança é o clube que mais disputou a Série C e esses resultados sobre os times de Série A também devem pesar nessa reta final da Série C? Eu falo porque, assim, pelo momento que a gente estava vivendo, né? O jogo contra o Vitória foi era um divisor de águas. E se a gente perde, a gente ia contra o Itabaiana mais uma vez, cabeça baixa, com dúvidas, porque normalmente tem dúvida pela sequência de não vencer. E assim, isso nos dá um gás, isso nos motiva, isso nos mostra que a gente tem capacidade de brigar lá em cima. Faltam 7, 8 jogos ainda e a gente tem chance de classificar no G8. Mas para isso a gente tem que mostrar dentro do campo, a gente tem que se dedicar, se cobrar. Então assim, no sábado a postura não pode ser menor que foi contra o jogo do Vitória, é disso para mais. E eu acredito que a gente vai estar focado para buscar essa vitória. Bem, a imprensa baiana, vou falar da imprensa baiana porque eu estava acompanhando bastante a imprensa baiana, inclusive entrevistei um radialista lá de Salvador. Eles falaram muito que a deficiência do Confiança é muito bolas alçadas à área, o Confiança toma muitos gols de cabeça, em escanteios, em bolas alçadas à área, e o Vitória ontem massacrou o Confiança nesse requisito de colocar a bola na área. E ontem a nossa defesa se comportou muito bem, eles praticamente não conseguiram nenhum cabeceio em direção ao gol. Eu gostaria de saber o que é que mudou para que vocês acertassem tanto vindo de bolas alçadas da área, que realmente é o fraco do Confiança. Cara, eu acho que a comunicação ontem foi um fator importante, sabe? A gente estava um time mais próximo, mais compacto, e a gente se comunicando bem. Eu acho que isso favoreceu para a gente
como você falou, tirar a maioria das bolas. Quando eles conseguiam cabecear, não tinha facilidade. Então, assim, acredito que foi um jogo perfeito em todos os setores. Valdo, para terminar, a composição do time, né, foi totalmente diferente das que vinham sendo escaladas, né? Normalmente o Brian vinha entrando no ciclo do tempo. Com essa nova composição, você acredita que o time do Confiança vai estar pesado mesmo contra o Itabaiana e convoca aí a torcida do Dragão pra gente? Cara, a questão de escolha é o treinador e a comissão. Ele estuda muito, ele pensa jogo a jogo. Então, assim, essa responsabilidade eu deixo para ele. Mas, assim, os meninos que entraram deram conta do recado e puderam ajudar a equipe. E sábado, a gente tem um grande jogo, uma grande batalha contra o Itabaiana. Eu espero que a torcida vá lá, nos apoiar do início até o final, para a gente conseguir a vitória. O que você procura, você vai encontrar. Acessórios em variedade para seu carro. A Casa dos Acessórios é a casa do seu carro. Qualidade, garantia, variedade, preço baixo. Trabalho, competência e qualidade. Esse é o lema da Casa dos Frios. Nossa superloja está localizada no bairro Getúlio Vargas, na Avenida Coelho e Campos, em Aracaju. Venha para a Casa dos Frios, o lugar de comprar barato. Vamos subir, Dragão, pra cima e vamos